Sóstenes Cavalcante, que lidera a bancada do PL na Câmara, afirmou que os deputados podem chegar a um texto equilibrado sobre o projeto da lei da anistia. Em entrevista exclusiva à Jovem Pan News, o parlamentar explicou que o governo Lula não tem base sólida no Congresso Nacional. Janaína Camelo. O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, não descarta mudanças no texto do projeto da lei da anistia para que a proposta seja aprovada. Em entrevista exclusiva ao jornal Jovem Pan, nesta quarta-feira, o deputado disse que, se levado à votação no plenário, os parlamentares poderão chegar a um texto equilibrado, convencendo aqueles que ainda não se decidiram sobre a anistia. Porque o texto da anistia, ele será decidido soberanamente pelo plenário. Cabe ao plenário um substitutivo a ser apresentado pelo relator. Cabe ao plenário emendas supressivas, destaques, emendas que poderão ser acrescentadas no texto. O texto não é um texto fechado. Quem decide isso é o plenário soberanamente. Sóstenes Cavalcante, que recolheu 264 assinaturas de deputados para pedir o requerimento de urgência na votação do PL, disse que só foi possível chegar ao número porque o governo Lula não tem base sólida no Congresso. Quem dormiu no ponto aqui foi o governo, que não tem uma base sólida. A base do desgoverno Lula é uma base gelatina, que eu digo, ela não tem consistência. O governo Lula não paga emendas impositivas aos parlamentares de 2023 e tem emendas atrasadas, inclusive do partido do próprio governo, que é o Partido dos Trabalhadores. É um desmando nas questões econômicas e no cumprimento com o Congresso tamanho que nós conseguimos as assinaturas em uma semana, em tempo recorde. Conseguimos as 264 assinaturas, demos entrada ao requerimento. Sóstenes disse que vai aguardar o retorno na semana que vem do presidente da Câmara, Hugo Mota, que está no exterior. Mota, quem precisa dar a decisão de pautar ou não o texto no plenário. Agora o presidente Hugo Mota parece, ainda não conversei com ele, eu vou aguardar a sua volta, gostaria de dividir isso com o Colégio de Líderes. Ora, foi ele mesmo quem me pediu para não sobrecarregar isso nos líderes. Então eu dividi o peso sobre a maioria da casa. Eu acho que esse é um conforto, um colchão de conforto ao presidente Hugo Mota, muito maior do que um colégio de líderes. Conquistada a maioria, o que resta do presidente Hugo Mota agora é, na próxima reunião de colégio de líderes, que será dia 24, inserir a anistia na pauta para que a gente possa deliberar sobre a matéria. Nesta quarta-feira, o ex-presidente Michel Temer disse que considera legítimo o Congresso Nacional pautar o projeto da anistia. Mas para evitar um mal-estar entre o Congresso e o STF, o ex-presidente disse que seria melhor o próprio Supremo revisar as penas aplicadas aos envolvidos no 8 de janeiro. A declaração foi feita em uma entrevista concedida ao jornal O Globo, publicada nesta quarta-feira. O ex-presidente disse que esta seria uma solução conciliatória, uma espécie de meio termo. Temer também fez comentários sobre o ministro Alexandre de Moraes, que foi ministro da Justiça de Temer e indicado por ele ao STF. Diz que considera Moraes um ministro moderado e sensível e que, nas palavras do ex-presidente, não é um sujeito cheio de rancores. Para Michel Temer, recentes decisões de Moraes concedendo prisão domiciliar para alguns dos acusados e condenados no 8 de janeiro são um sinal de que o ministro vai cumprir um papel de pacificação. Assunto importante para a nossa primeira análise aqui no Jornal da Manhã. Deise Ciocari já está aqui conosco. Deise, muito bom dia para você. Bom, vamos por partes, porque tem muitos pontos aí para a nossa análise. Primeiro, começando por essa declaração de Michel Temer, dizendo que a anistia vai parecer um confronto com o Supremo. De que maneira, então, seria possível flexibilizar, encontrar uma medida, uma alternativa, para que esse PL da anistia fosse votado, fosse para frente? Essa pode ser uma saída, defendendo a solução por a revisão das penas? Outro ponto que eu queria para a sua análise. Na matéria do André Anelli, ele trouxe que há o chamado de Rodrigo Pacheco para ajudar nesse PL da anistia. Na sua visão, o chamamento dele pode ajudar, então, esse PL da anistia a ir para frente? De que maneira? Vai fazer andar?
Soraya, bom dia Nonato, bom dia aos amigos da Jovem Pan. Eu vou responder a sua pergunta em relação ao Michel Temer, já linkando com o Rodrigo Pacheco, que eu acho que é o personagem principal no meio dessa questão toda. O que a gente veio, o que a reportagem da Jovem Pan mostrou aqui pra gente? Em primeiro lugar, a gente tem ali o Sóstenes Cavalcante na Câmara dos Deputados com um discurso mais radicalizado, de pressão pública, chamando o Hugo Motta a dar uma resposta. Então, existe uma pressão muito maior em cima do PL da anistia, né? A gente sabe que tanto o Hugo Motta quanto o Davi Alcolumbre, eles não têm interesse em pautar esse projeto pela própria questão da eleição deles, que foi uma eleição muito ampla, com a maioria dos votos na casa, então eles têm que agradar a todos os partidos, base do governo e oposição. Então, o que a gente tem aí? O Michel Temer falou da revisão das penas. O pragmatismo e a ponderação do Congresso Nacional, eles podem entrar justamente no perfil do posto informal ocupado pelo Rodrigo Pacheco como um articulador nesse PL da anistia, porque ele tem um perfil jurídico e uma reputação moderada que podem ser um freio na radicalização da Câmara dos Deputados, na radicalização do Sóstenes, nesse chamado público do PL da anistia. Eu acredito que o PL vai ser aprovado, né? A grande pergunta é em que termos. Então, essa novidade dessa chamada do Davi Alcolumbre pelo Rodrigo Pacheco podem, eu não vou dizer apaziguar a disputa política, mas pode colocar um pouco de panos quentes aí e, de repente, levar para um consenso menos polarizado.